bem, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre sono. Quantas horas você dorme por dia? 8 horas? Será que isso é suficiente? Quem vai esclarecer isso pra gente é a Simone Guimarães, que é psicóloga. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço pelo convite. Muita gente diz assim, olha, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Isso não é receita de bolo, né? Não, isso não é uma receita de bolo. Mas assim, se a gente partir do pressuposto do que é o sono, né, que é assim um processo ativo, individual e de sobrevivência, ele necessita de um determinado período para ser de qualidade, né? Então assim, às vezes as pessoas dizem assim, não, o importante não é a quantidade de horas dormidas, mas a qualidade, né? Então, mas o que é esse período de sono de qualidade? O sono, você não se deita e já dorme, e já está em sono, né? O sono, ele tem um período de latência, que é até onde você vai conseguir dar vigília ao cochilo. Depois você vai ter uma desaceleração do organismo, até chegar ao sono profundo, que a partir do sono profundo já é o despertar, né? E nesse mecanismo, né, nessas fases do sono, é onde a gente recupera todo o nosso metabolismo. Quando você está dormindo, você não está parado. Não, de forma nenhuma. Seu corpo continua trabalhando agora de uma outra forma na recuperação. Isso, eu diria até que é no sono que o corpo trabalha mais, porque ele trabalha para repor, né? Na vigília a gente trabalha para gastar e no sono a gente trabalha para repor. No sono é onde a gente aprende, né, tudo que você estudou durante o dia. Né? Interessante isso porque assim, é durante o sono que o cérebro vai metabolizar o aprendizado. Né? Então, assim, se você estuda, né, você está na escola, por exemplo, e se você chegar em casa e estudar o que você viu de manhã, né, ou à tarde, e dormir, você aprende o que você estudou. Se você não estudar e dormir, você não aprende o que estudou. Isso explica, por exemplo, muita gente ali olha às vésperas de fazer um concurso, estuda, mas aí não consegue dormir direito por conta do estresse e tem aquela sensação, meu Deus, eu estudo tanto, mas não consigo aprender. É verdade. Então, por quê? Porque o cérebro já vai estar sobrecarregado com essas informações, porque as informações elas têm que ser metabolizadas aos poucos. Por isso, um estudo de cada vez. Por isso aprende mais quem estuda todos os dias, não quem estuda tudo de uma só vez. E quem estuda tudo de uma só vez e não dorme o suficiente... Não fez nada, só gastou tempo. É no momento do sono que você grava. E aí muita gente vem e também eu tomando como exemplo, gente, essa turma que faz prova de concurso, eu estou falando concurso para trabalho, para uma vaga num determinado curso mesmo, para estudo, vem o consumo de energéticos e aquilo ali vai privando a pessoa do sono. A pessoa tem a sensação de que, não, olha, eu vou consumir energético, vou consumir... Vamos falar só de energético, não, vamos falar do café também. A gente consome que é um isso né? de uma forma maior, numa maior quantidade, com a sensação de que, olha, eu vou conseguir ampliar o meu tempo de estudo. Se você anda, né, tomando algum tipo de substância química para manter o estado de vigília, o sono fica afetado. O sono é um processo que ele vai desacelerando até o pico da aceleração do corpo. Então, assim, a gente não tem só um relaxamento durante o sono. Existem picos de metabolismo, pico de pressão arterial durante o sono profundo, porque ali o corpo está se transformando para repor o que foi gasto. E aí, associado a isso, a gente tem também que essa privação do sono, ela vai se acumulando. E aí a pessoa acha que num dia, não, olha, eu vou dormir agora 24 horas, que eu vou recuperar a semana que eu não dormi. A pessoa vai contando, olha, se eu tinha que dormir 8 horas na segunda, eu dormi 6, então eu vai fazendo um banco de horas. E aí ela quer recuperar de um dia só. Isso funciona? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, né? Porque assim, a gente tem o que chamamos de higiene do sono. O que é essa higiene do sono? É todo o preparo, todo o ritual que você tem que manter como rotina para dormir. Óbvio que tem pessoas que trabalham, que precisam viajar, pessoas que dão plantão, mas assim, como o sono é um processo individualizado, você tem que manter a rotina dentro da sua individualização, né? Então,
essa história de que você passou uma semana acordado e vai dormir tudo em um dia só, isso não existe, né? Porque onde fica a higiene do sono? Essa preparação, o que que você faz para dormir? Como é o seu horário de dormir? Qual é o seu horário de despertar? Né? Essas coisas, ela influenciam diretamente na qualidade do sono. Quando a gente fala da qualidade do sono, a gente fala da capacidade que o organismo tem de repor todas as energias que foram gastas. E aí a gente está fazendo esse alerta porque a gente tem abordado muito essas questões aqui. A privação do sono é tão perigosa, ou seja, quando a gente está falando de trânsito, quanto você consumir bebida alcoólica e dirigir. No dia a dia, essa privação do sono, mais adiante você vai começar a perder a concentração. O energético, ao invés de te deixar mais ligado para estudar, já vai deixar transformar esse ligado em irritado. Isso. Então, o que a gente vê? A gente vê que o álcool, ele mexe diretamente no metabolismo, né? E sono é metabolismo. Então, quando você passa a afetar o metabolismo, você vai mexer nas taxas de ligações nervosas. E essas taxas de ligações nervosas é que liberam algumas substâncias que vão equilibrar esse metabolismo. Então, quando você mexe nessas taxas, você não tem um equilíbrio perfeito. E isso vai causar um dano, né? Então, tanto o álcool quanto os estimulantes, eles têm o mesmo efeito sobre o corpo. A gente vai precisar de 10 horas de sono, por exemplo, para poder repor ali o cansaço do dia a dia. Tem gente que vai precisar menos, mas quando perceber, olha, a quantidade de sono minha não está sendo suficiente, eu preciso dormir mais. Então, na realidade, para o sono de qualidade, não existe essa perspectiva, né? De que eu preciso de 10, você precisa de 12 e o outro precisa de 6. É a questão da qualidade. É a questão da qualidade do tempo. O sono precisa ser de 6 a 8 horas diárias. Mas nesse período de 6 a 8 horas diárias, você tem que passar por todas as etapas do sono para ele ser reparador. Porque você pode dormir 12 horas, dormir de dizer, dormir feito uma pedra, e o sono não ter sido bom. E quando é que a pessoa sabe disso? Então, a gente precisa perceber assim, o que é que está se apresentando, né? Hoje eu não consegui dormir. Hoje eu me acordei no meio da noite e não consegui mais retomar o sono. Para um diagnóstico, é preciso que isso não seja um fato isolado, né? A gente precisa, por exemplo, a gente tem vários distúrbios do sono hoje catalogados mais de 100. Então, distúrbios até que a gente nem sabe que são do sono, né? Porque os distúrbios do sono não é só falta de sono, o excesso de sono também é um problema, né? Mas assim, você começa a perceber que aquele despertar não lhe trouxe um descanso, ou que o despertar durante a noite você não conseguiu retomar. Porque o que é o despertar? É aquela viradinha que você dá na cama e que você tem consciência de que você virou, mas logo, logo você retoma o sono. Isso é normal. O que não é normal é você ficar revirando, né? Você tem vários despertares, então a quantidade de despertares e o período desse despertar. A pessoa levanta muito, por exemplo, para ir ao banheiro ou beber água. Sim, perfeito, isso pode acontecer. O que não pode é, assim, o que não é positivo é nesse retorno a demora, porque esse despertar ele tem que ser de segundos para ele ser considerado normal. Ele não pode ser um despertar longo, que prejudique o retorno do sono. A pessoa tem que vai ao banheiro, bebe água e retorna e dorme novamente. E dorme. É. Mas assim, voltou e aí já não consegui mais. Aí já é de você ficar, né? É um sinal. Você já vai juntando esses sinais, né? Até você sentir a necessidade de procurar um especialista, né? Um tratamento. Tem alguns outros fatores que eu queria abordar aqui. E um deles é, por exemplo, a pessoa dorme com uma outra que ronca no mesmo ambiente. Aí pode ser o pai, a mãe, o marido, o namorado, enfim. E aí a pessoa começa a tirar aquele cochilo, mas acaba sendo despertada. Esse despertar de uma forma fácil com o ronco, isso quer dizer que a pessoa não entrou naquele estágio profundo de sono? Então, o despertar é sempre uma forma fácil. O que é preocupante é quando você não retoma de forma fácil o sono, né? Até porque
o companheiro lá ou a companheira que ronca também tem um problema de sono, que o ronco é um problema do sono, né? Então, a gente tem sempre que observar essas questões de tempo. O sono é muito... Você tem que levar muito em consideração o tempo que aquilo é feito, né? Qual a sua capacidade de retomar o seu estado de sono? Porque às vezes é complexo, né? Porque você acordou por conta do ronco. E aí, quando você vai adormecer de novo... Olha ele de novo. E aí você acorda de novo. Ou seja, fica um estado de alerta. Então, aí é um caso, assim, que o problema não é de quem acorda, é o problema de quem está dormindo. Mas acaba atrapalhando quem acorda. Isso atrapalha dormir, mas não se torna um problema do sono para quem acorda, né? Porque você tem um objeto real que está ali acordando. Não é algo do fisiológico que faz com que você se acorde. E que precisa ser resolvido, porque senão vai causar um transtorno para os dois lados. Para a pessoa que ronca, que de fato tem um distúrbio do sono, e para a pessoa que está ali acordando, porque, obviamente, uma noite mal dormida, aí todo mundo aqui já sabe o que é que nos espera no dia seguinte, muita irritação, muito mau humor, aquele dia ali que não sei para que eu levantei, não sei para que eu saí de casa. Isso, e o sono, assim, o sono ele é tão importante nas nossas vidas que se a gente bem soubesse, a gente teria mais cuidado com o horário de dormir do que com o horário de despertar, né? Então, assim, o sono é básico para manter a mente ativa, por exemplo. Então, a mente ela só consegue ser ativa se ela tiver um equilíbrio fisiológico perfeito, né? O que é esse equilíbrio fisiológico perfeito? São níveis de substâncias cerebrais que a gente desperta durante o sono, né? É no momento de dormir. Um deles, por exemplo, é o hormônio do crescimento. Né? Aí a gente diz, inclusive, o menino tem a dor do crescimento. Por quê? Porque é durante o sono que a gente cresce. Né? A criança cresce durante o sono. E aí muita gente, às vezes, não se atenta para essa questão da importância do sono. Simão, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui sobre a importância do sono, mas do sono de qualidade, tá? Não é aquele cochilo ali que você acorda o tempo inteiro, não. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações sobre o sono. 2 minutos.